Se você tem hérnia de disco, com certeza já ouviu essa receita pronta. Alonga a cadeia posterior e fortaleça o abdômen. Mas deixa eu te contar uma coisa que quase ninguém fala. Essa receita pode sim ajudar muitas pessoas, mas também pode piorar e muito outras pessoas. E o motivo é bem simples, o problema não é a hérnia. O problema é tratar todos os corpos como se eles fossem iguais. Hoje eu vou te explicar por que essa prescrição virou senso comum e o que realmente deveria ser observado no corpo de quem tem hérnia de disco. Quando alguém recebe um diagnóstico de hérnia de disco, quase sempre sai do consultório médico com duas orientações principais: alongar a parte de trás das suas pernas e fortalecer o seu abdômen. Isso virou praticamente um protocolo universal. Mas existe um problema importante aqui. O diagnóstico de hérnia de disco não é um diagnóstico funcional, é um diagnóstico estrutural. Diz respeito apenas a uma alteração na estrutura do disco intervertebral. Mas esse diagnóstico não explica como que esse corpo se movimenta, que tipo de compensações esse corpo realiza ao se movimentar. E muito menos vai saber explicar como que aquela dor apareceu, se é que tem dor. Para ficar fácil, eu vou te dar um exemplo bem simples. Imagine duas pessoas, João e José, com hérnia de disco. João tem uma cadeia posterior, ou seja, os músculos de trás do corpo dele extremamente encurtados e quase nenhuma mobilidade na articulação do seu quadril. José, por sua vez, tem muita flexibilidade, os músculos muito alongados do corpo inteiro. Só que José tem a torácica extremamente rígida, estruturada em flexão. Aí pensa comigo. Eu tenho esses dois alunos na minha aula de Pilates. Se eu mandar os dois fazerem alongamento de cadeia posterior, a pessoa que vai se beneficiar desse alongamento certamente não será o José, e sim o João, porque o João tem encurtamento na cadeia posterior. Então, para João faz sentido alongar a cadeia posterior. Já para José, que já tem os músculos extremamente alongados até demais, ele não vai se beneficiar de exercícios de flexibilidade. Então, nesse exemplo, uma mesma prescrição de exercício de alongamento de cadeia posterior, que é um exercício que todo mundo conhece, pode aumentar a sobrecarga no disco no José e melhorar os sintomas do João. Então, percebe por que essa história de protocolo pronto, de receita, não dá certo? Porque o corpo ele é funcional, ele é dinâmico e não funciona desse jeito. Não? A mesma estratégia para a mesma patologia não vai funcionar para pessoas diferentes. A maioria das hérnias está relacionada com estratégias motoras que são repetidas ao longo da sua vida. Por exemplo, falta de competência na musculatura abdominal, gerando um aumento dessa lordose, uma coluna muito mais curvada para frente, e isso pode ocasionar uma hérnia de disco. Torácica rígida também pode ocasionar hérnia de disco. Diminuição de movimento na articulação do quadril, ou seja, você perde a capacidade de movimentar o seu quadril, com certeza a sua lombar ela vai se movimentar no lugar dessa articulação para que você consiga viver e realizar suas tarefas e suas atividades. Então, assim, de praxe, se você tem uma região no seu corpo que não se movimenta, com toda certeza do mundo, a articulação vizinha sofrerá sobrecarga e demandas exageradas pela falta de mobilidade daquela articulação. E é aí que as compensações começam a surgir. Quando eu tenho um quadril que não se movimenta muito ou uma torácica muito rígida, a lombar vai entrar de forma exagerada o tempo todo durante a minha rotina porque me falta movimento da articulação de cima e da articulação de baixo. Isso repetido ao longo de muitos anos, nós conhecemos como uma estratégia motora ruim. São compensações que o seu corpo vai se adaptando, sua lombar vai encontrando uma maneira de manter a sua rotina através do excesso do movimento nela. Só que aí o disco intervertebral, ele começa a pagar o preço. Então, antes de você pensar quem eu vou alongar, quem eu vou fortalecer, alongar a cadeia posterior, fortalecer o core, eu preciso fazer uma pergunta mais inteligente. De que maneira esse corpo se movimenta? Que tipo de articulações estão rígidas? Que tipo de articulações estão muito móveis para causar a sobrecarga naquela coluna lombar e fazer aquela pessoa ter um diagnóstico de hérnia de disco? Ao avaliar um aluno com hérnia de disco, o mais importante é observar esse aluno em movimento, porque é só a partir da observação desse corpo se movimentando é que eu vou ser capaz de avaliar que estruturas eu preciso mexer e preciso olhar primeiramente. Porque, veja, eu preciso identificar se eu tenho sim uma coluna rígida para trabalhar a mobilidade da coluna torácica. Preciso avaliar se eu tenho um quadril que se movimenta ou se está rígido para trabalhar a mobilidade da articulação do quadril, que são os vizinhos diretos
da lombar. Partindo para a parte muscular, eu preciso observar se esse paciente ele tem competência na musculatura da parede abdominal, se tem minimamente força para manter a postura dessa pessoa. Eu preciso avaliar o padrão respiratório para ver como é que estão a mobilidade das costelas, para ver se ele tem uma respiração mais apical. E são muitas coisas que a gente precisa avaliar, e todas elas com o paciente em movimento, porque, mais uma vez eu repito, é um ser dinâmico. Não tem como eu avaliar se eu não colocar esse corpo para se movimentar. E aí, dentro da parte muscular, a gente precisa identificar que músculos estão fracos demais, que músculos estão tensos demais, que músculos estão encurtados, e é a partir dessa avaliação que eu vou conseguir prescrever exercícios que realmente vão modificar o padrão de movimento daquele aluno e começar a organizar a distribuição de carga daquele corpo para gerenciar a sobrecarga que incide lá em cima daquele disco que já está alterado. E aqui vai uma informação que surpreende a maioria das pessoas e vai te surpreender também. Tu sabia que tem gente que tem hérnia de disco e não tem absolutamente nenhum sintoma? Pois é, não tem dor, não tem neuralgia, não tem pinçamento, não tem nada, mas tem hérnia de disco. E já tem pessoas que morrem de dor, que sentem dor para sentar, para levantar, para viver, para respirar. E adivinha? Exames de imagem ou normais ou com alterações tão suaves que não justifica tamanha sintomatologia. Ou seja, a dor, além de ser uma coisa subjetiva, ela vem de um lugar muito mais complexo. Não é simplesmente o que aparece no exame ou deixa de aparecer no exame. A dor, ela é multifatorial. Muitos fatores influenciam a vida de um ser humano que convive com dor ou de um ser humano que simplesmente não sente dor. Então, se você recebeu um diagnóstico de hérnia de disco, calma, não é o fim do mundo, não precisa se desesperar. A única coisa que você precisa ter a certeza é que repouso e receita pronta não vão te tirar da dor. O que você precisa mesmo é de movimento de qualidade e sim da orientação de um profissional atualizado em biomecânica e que sabe realmente avaliar o teu corpo em movimento. E eu não posso terminar esse vídeo sem te explicar uma coisa muito importante. Esse é o Alfredo, vocês já devem ter olhado ele aí em outros vídeos meus. O Alfredo, ele tem uma coluna retificada. Então, nós sabemos que a coluna lombar, ela é curva. Toda coluna lombar é curva. Ela tem que ser curva para frente. Então, quando a gente entende que a lombar é uma articulação de 5 vértebras que tem uma curva fisiológica, ela foi desenhada dessa maneira, eu quero te trazer essa informação antes desse vídeo acabar. Se a sua coluna perde essa curvatura fisiológica, existe uma grande probabilidade de você ter hérnia de disco em algum momento de sua vida. Por quê? Essa coluna, ela foi projetada para receber impacto dentro de uma anatomia, dentro de uma forma de lordose. No momento que eu perco competência abdominal e essa lordose, que era para ser de um tamanho, passa a ser de um tamanho exagerado, ou o contrário, eu perco a mobilidade da torácica e entro numa posição de cifose, sabe, corcunda, e a minha coluna perde a lordose fisiológica e entra em retificação como o Alfredo, qualquer uma das alterações dentro desse padrão da lombar que sai do fisiológico, ou aumenta ou retifica, vai gerar um aumento de sobrecarga nos discos da coluna lombar, proporcionando assim uma maior suscetibilidade à hérnia de disco. Então, para que você tenha uma coluna saudável, você precisa se movimentar, seja na academia, seja no esporte que você pratica, seja no pilates, no yoga, onde quer que você pratique algum exercício, você precisa priorizar que a sua lombar esteja numa lordose fisiológica esperada. Então, eu sempre gosto de dizer para os meus alunos, quando estão fazendo aula comigo, eu ensino a lordose fisiológica para os meus alunos na posição deitada. E aí, eu sempre peço para os meus alunos imaginarem que aqui na lombar deles tem uma baratinha. E aí eu digo assim, fulano, Alfredo, não esmaga essa barata. Ora, se o Alfredo está deitado em cima de uma baratinha e ele esmagar a barata na cama, significará que ele terá retificado a lombar. Ao passo que se eu digo também para o Alfredo, Alfredo, não deixa a barata fugir. Se o Alfredo deixar a curva lombar exageradamente alta, exageradamente grande, a barata vai conseguir sair. E com essa metáfora, com essa ilustração, eu ensino o meu aluno aqui no Pilates a achar o neutro da coluna lombar. Então, eu coloco metaforicamente uma baratinha e peço para ele, nem amassa, nem deixa a barata escapar. E dessa maneira, eu garanto aos meus alunos que eles aprendam, nesse primeiro momento, o que é essa curva fisiológica da lombar. Uma vez que o aluno entra em contato com essa informação, na posição
deitada, eu vou variando esses decúbitos e vou ensinando ele a ter noção e percepção dessa curvatura do neutro fisiológico nas posições de 4 apoios, na posição de lado, na posição de pé. E quando eu vou prescrevendo exercícios para o meu aluno e preservando a curvatura dele, eu vou minimizando toda a sobrecarga que está chegando nos discos daquela coluna. E é dessa maneira, gerenciando posição, que eu ensino com a metáfora da barata, e gerenciando ativações musculares que vão manter o neutro da coluna, é que eu vou diminuir a sobrecarga na coluna do meu aluno e assim ele, mesmo com hérnia de disco, pode ter uma vida absolutamente normal. E deixa eu te falar outra coisa. A pessoa que tem hérnia de disco, ela pode correr, ela pode pular corda, ela pode praticar esportes com mais vigor, crossfit, luta, vôlei, desde que ela tenha a preocupação de preparar toda a musculatura e as articulações que eu relatei aqui nesse vídeo para manter este corpo e esta coluna funcional para receber todo o impacto do esporte que ela quiser praticar. E se esse vídeo te ajudou a entender de uma vez por todas o que acontece na tua coluna que tem uma hérnia de disco, deixa um like nesse vídeo ou encaminha ele para alguém que tem hérnia de disco e precisa entender sobre esse conceito da lordose fisiológica para viver melhor. E se você quer aprender mais sobre movimento, coluna, como faz para ter uma vida sem dor, se inscreve no meu canal, que de vez em quando aparece um vídeo por aqui. Mas antes de ir embora, me conta aqui nos comentários se você já saiu de uma consulta médica com aquelas palavrinhas mágicas escritas no papel. Alongamento de cadeia posterior e fortalecimento de abdômen lombar. Quero morrer com isso.